E por falar em verão, você vai ver agora alguns mitos e verdades da estação mais quente do ano. Afinal, o calor não é apenas sinônimo de férias e lazer. O sol e as altas temperaturas oferecem sérios riscos à saúde e ao bem-estar das pessoas, Tice. Pois é, e para evitar que essas ameaças estraguem a temporada mais aguardada do ano, é bom conhecer melhor esses inimigos. E é isso que a gente vai fazer agora com a reportagem da Samara Bastos. Verão, a estação mais quente do ano e também a preferida por muita gente. Dá mais ânimo, né, pra fazer atividade, pra sair de casa, a gente fica mais animada. É a época que a gente consegue ter mais contato com o ar livre, fica mais à vontade. Geralmente é época de férias também, então dá pra curtir um pouco mais o tempo. Eu amo sol, faço fotossíntese todo dia. Mas e as surpresas que essa estação pode trazer? Insolação é um bicho de 7 cabeças, é muito ruim, você acha que você vai morrer. O calor pode desencadear muitos problemas de saúde? É mito ou verdade? As pessoas esquecem de beber água, as pessoas esquecem de passar protetor, as pessoas esquecem de ter, no caso, um guarda-sol para não ficar exposto o tempo inteiro no sol, porque fica o dia inteiro na praia. E aí que essa questão da desidratação acaba preocupando um pouquinho a gente. Além de ajudar no bronzeado, alimentos como o tomate e a cenoura também protegem a pele? Será? E em relação ao trabalho, quais profissionais mais sofrem com o verão? Vai um sanduíche de pernil aí? Mas eu varrendo mesmo, olho pro chão e vejo sair umas fumacinhas assim do chão. É, a estação mais calorenta do ano traz muitas dúvidas. Protetores acima do fator 30 são todos iguais? Café em excesso desidrata? Sair do ar quente, entrar no ar frio, pode dar choque térmico? Quais os mitos e verdades sobre o verão? Tudo isso você confere a partir de agora. São 3 meses aproveitando dias mais longos e as altas temperaturas. Não é à toa que os mais de 7.000 quilômetros de litoral brasileiro ficam lotados nessa época do ano. Mas cuidado, não é porque o verão é sinônimo de férias que dá para descansar do sol. O calor pode ser um vilão para a saúde. O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil e também um dos problemas mais conhecidos, principalmente de quem toma muito sol. A cada ano são diagnosticados cerca de 180 mil novos casos. Mas esse não é o único problema, não. Desidratação, insolação e até alergias. Doenças como essas são mais comuns no verão? Eu fiquei toda assim, como se tivesse rubéola, por exemplo. O VB, ele aumenta a irritação da pele, a vermelhidão, e aí com isso, essa queimadura solar, ela pode gerar algumas alterações celulares. Ou seja, a célula fica alterada e pode gerar o câncer de pele, o envelhecimento do colágeno e tudo mais. Jorge tem 2 anos e nunca foi à praia. O sol é inimigo do menino. Quando a gente vai na piscina ou em algum lugar com parque com sol, a gente tem que passar muito protetor solar e colocar uma camiseta mesmo no sol de manga comprida que tenha proteção contra raios do sol, como desse tipo assim, para evitar o transtorno. Então é complicado, a gente sempre procura ir em horários com sombra e a gente tem que tem que tomar esse cuidado, né? Ele tem alergia severa ao sol. Quando a crise ataca, o corpo fica cheio de bolinhas de água. Irrita e ele começa a coçar. E aí coce e eventualmente até sai sangue. É a exposição ao sol, mas também o calor, o suor na pele faz com que se agrave a situação. Em geral, a alergia ao sol é desencadeada pela exposição direta aos raios solares. Os sintomas mais comuns são vermelhidão, coceira, sensibilidade e, em casos mais extremos, a formação de bolhas. Esses incômodos desaparecem com antialérgicos e pomadas para coceira. Mas o bom mesmo é evitar. Agora, com termômetros acima dos 30 graus, o jeito é ficar pouco tempo ao ar livre.
Jorge e a irmã só brincam no quintal de casa em horários mais frescos. O restante do dia é com o ar-condicionado ligado. Durante o dia, normalmente a gente brinca na sala, que tem ar também, porque aí o calor, o frescor, né, evita que ele forme as bolinhas do calor. Então, é verdade que o verão é a temporada das alergias. Outro cuidado fundamental é com os olhos. Usar óculos escuros não é só estilo, não. É uma recomendação médica. A Tatiana não sai de casa sem o acessório. Eu tenho fotossensibilidade, causada até por uma abertura na retina, então a luz do sol me incomoda. Ela me incomoda de tal forma a dar dor de cabeça e dor de cabeça muito forte. A fotossensibilidade ou fotofobia é um desconforto provocado pela luz natural ou artificial. Em geral, pode ser uma consequência de doenças como conjuntivite, glaucoma, descolamento da retina, ou, nos casos mais comuns, acontece em pessoas de olhos claros, que têm uma menor pigmentação. A Tatiana não tem olhos claros e nenhuma doença, pelo menos descoberta até agora. O fato é que qualquer luz mais acentuada causa sensibilidade aos olhos da arquiteta. Até as paredes da casa tiveram que ser repintadas. A parede branca, ela não é confortável para mim, não é. Da mesma forma como a luz da TV, a luz do monitor do celular, deixa mais escuro para não ter esse reflexo. Então, a mesma forma é a parede. Ela me ajuda sendo cinza porque não vai refletir tanto a luz. Quando exposta à luz mais forte, Tatiana tem tonturas, náuseas e uma dor de cabeça insuportável. É o reflexo do sol batendo num vidro. Esse reflexo dói a minha cabeça, ou a luz direta em meus olhos. Eu não consigo ficar com a cabeça erguida, eu tenho que abaixar a cabeça. Eu busco óculos para colocar meu óculos anti-reflexo ou óculos escuro. E essa dor de cabeça, ela me incomoda em tudo que eu estou fazendo. Ela atrapalha o que eu estou pensando, o meu conforto, toda a minha rotina. Ir à praia, nem pensar. As férias da família são preferencialmente em lugares mais frios. Mesmo com o guarda-sol, estar embaixo de um guarda-sol, às vezes a luz do sol ela bate na areia e reflete para dentro do guarda-sol. Isso incomoda. Eu gostaria de poder estar lá me divertindo, de poder, estar curtindo a água da praia, pular ondinha, mas não dá. E tem mais mitos e verdades sobre o sol. Sol ajuda a secar espinhas? Mito. Inicialmente, ele até seca um pouquinho a espinha, dá aquela aparência de melhora, mas logo em seguida existe um rebote. Por quê? Ao aumento da temperatura, o UVA, o UVB faz com que a glândula sebácea, aquela que fica ao entorno do pelo, acaba produzindo um pouquinho mais de sebo. Se produz um pouco mais de sebo, gera mais acne. Então, existe um efeito rebote muito grande. Protetor solar, à prova d'água, não sai na água? Não existe protetor à prova d'água. Tem alguns protetores que eles são um pouquinho mais resistentes, mas isso não significa que não deva ser reaplicado. A gente tem protetor químico e protetor físico, muitas vezes até associação. Para uma criança, por exemplo, de 6 meses a 2 anos, a gente prefere que seja um protetor físico, que ele não tem nenhuma química e ele bloqueia, ele faz a reflexão dos raios solares. Então, tem que ser reaplicado. Ele sai, ele transpirou, viu que está escorrendo nos olhos, está ardendo, tem que reaplicar. Protetores acima do fator 30 são todos iguais? Mito. Os protetores acima do FPS 30, eles vão aumentando a proteção solar. Então, enquanto o FPS 30 tem uma proteção de 96% dos raios ultravioletas, o FPS 50 aumenta para 98%. A gente pode até pensar que isso é muito pequeno, mas quando a gente fala de cumulativo, ou seja, um efeito daqui 30, 40 anos, isso é muito importante, tanto pelo risco do câncer de pele, como também para o fotoenvelhecimento. O que é verdade sobre o protetor solar, e até foi assunto de uma pesquisa, é que a maioria dos brasileiros não se cuida como deveria sob o sol, principalmente os homens. O levantamento, feito com 2.000 pessoas em todo o Brasil, descobriu que apenas 36% dos entrevistados aplicam filtro solar diariamente. Entre os homens, o percentual cai para 20%. Os homens
não têm hábito de usar protetor solar, porque eles não têm hábito de usar cremes em geral. As mulheres normalmente usam hidratante, usam creme anti-rugas. O problema é que o protetor solar não é estético. É uma coisa que a gente tem que inserir no nosso hábito, assim como escovar os dentes, por exemplo. Então, é verdade que passar protetor solar precisa ser um hábito dos brasileiros. Que os alimentos são nossos aliados, a gente já sabe. Quem nunca ouviu que comer cenoura ajuda no bronzeado? Mas você sabia que há produtos que ajudam a proteger a pele ou a retardar o envelhecimento? São eles: frutas vermelhas como romã e melancia, nozes e amêndoas, tomates ricos em licopeno é um poderoso antioxidante. Inclua também na dieta grãos integrais, espinafre e peixe. Agora, cuidado com os líquidos. Nem tudo deve ser ingerido em excesso no calor. Café em excesso desidrata? Verdade. Mais de 3 xícaras de café por dia podem deixar a pessoa mais suscetível à desidratação por conta da cafeína, que o corpo precisa eliminar e elimina com mais água. Bom dia, Sol! Tô te esperando, hein? Chega logo! Já deu para perceber que Jane, essa paulista de nascença e baiana de coração, ama o sol. Esse bronze aí não nega. Sempre, desde pequenininha, ficava exposta ao sol, não me protegia, não cresci numa casa em que minha mãe se protegia. Então eu não tava nem aí em passar protetor 10, 11 horas ao sol, tá tudo bem. Mas essa relação começou a mudar. As lembranças das férias curtidas em Salvador não são das melhores. Quando eu lembro quanto eu passei mal, a dor de cabeça e quanto eu vomitava, não foram as piores férias, mas eu passei muito mal. Se eu posso dizer para todo mundo que está me assistindo nunca deixem de hidratar demais quando estiverem ao sol. Jane precisou ficar internada por causa de um quadro de insolação associado à desidratação. Começou com uma dor de cabeça, que ela não se preocupou. Depois passou a ter tonturas, até perder as forças por causa da desidratação grave. Minha língua era seca, você não via a cor. O médico falou, você tá desidratada, você tá com uma insolação das mais bravas. A insolação é quando a pessoa se expõe ao sol ou ao calor intenso e a temperatura do corpo passa dos 40 graus, fazendo com que o mecanismo de transpiração falhe e o corpo não consiga mais se resfriar. A principal consequência é a desidratação, ou seja, a perda de água e nutrientes. O caso é considerado uma emergência médica. Se não for tratado rapidamente, pode trazer danos ao cérebro e ao coração. Quando é leve, ela pode dar sede, ela pode dar um pouco de dor de cabeça, aí ela vai ficando moderada, ela pode evoluir com quadro de náuseas, questões de vômito. E se ela ficar num quadro grave, ela pode levar até a inconsciência, a convulsão, tudo isso. Quando a gente pensa na questão de desidratação grave, a gente pensa principalmente na questão das crianças e dos idosos. Eles são os nossos grupos de risco. Então, é verdade que o sol desidrata e causa insolação. Jane aprendeu com o exagero e ficou mais atenta, principalmente em relação às filhas. A praia continua sendo o local favorito e onde ela passa a maior parte das férias. Mas os cuidados mudaram. Água, água e água. Antes de ir pra praia, a gente toma. Na praia, a gente toma e depois, que aí não tem perigo de dor de cabeça. Outra verdade é o ranking com as profissões que mais sofrem no calor. Será que a sua está entre elas? No topo da lista estão os trabalhadores que fazem a manutenção de vias. Quem trabalha no ar-condicionado às vezes nem imagina o quanto alguns profissionais sofrem com esse calor todo. Há 13 anos, ou seja, há 13 verões, a Marilu precisa enfrentar esse sol quente para limpar as ruas de São Paulo. O verão é puxado para todos nós varredores. A gente se cansa mais, entendeu? Dá mais moleza. É mais difícil, muito mais difícil. A jornada da Marilu começa às 6 da manhã. Até aí tudo bem, né? O problema é lá pelas 9, 10 horas, quando o sol começa a apertar. Além do sol quente, você trabalha no centro de São Paulo, que é uma região
pouco arborizada, tem muito concreto, muito asfalto, isso piora, né? Você sente essa diferença? Muita, com certeza. O ar fica mais poluído, né? É mais ruim para você estar trabalhando, de vez em quando meio que falta um ar, essas coisas. Além do carrinho e das vassouras, Marilu carrega uma sacolinha com protetor solar, o qual ela aplica a cada 3 horas, e água. Essa não pode faltar. Vou me cuidando. A gente também vai para sombras, entendeu? Apertou um pouquinho o sol, faz uma coisinha outra, dá uma corridinha para lá, depois volta de novo e assim vai indo. Tem gente que costuma se refrescar em ambientes com ar-condicionado. Será que essa troca de temperatura prejudica? Pode causar o conhecido choque térmico? Mito. Para acontecer isso, dar um choque térmico, tem que ser uma diferença de temperatura gritante, mais de 20 graus. Então vamos dizer assim, você está num ambiente de 30 graus e você vai para um que tem um ar-condicionado de 10 graus. Não precisa desses extremos, né? Então, Marilu, pode entrar em ambientes com ar mais geladinho para se refrescar. E a lista de profissões continua. Imagine trabalhar em frente a um forno ou a uma chapa o dia inteiro. Padeiros, confeiteiros e chapeiros sabem muito bem qual é essa sensação. Trabalhando com a chapa quente, essa 50 graus mais ou menos. Sensação térmica de 50 graus. Antônio trabalha 8 horas comandando essa chapa em uma lanchonete no centro de São Paulo. São cerca de 150 lanches todos os dias. Ele não para. É ruim assim, porque você quer se livrar. Saiu 10 lanches, 15, você quer sair de lá para tomar uma fresquinha fora, um azinho. Para amenizar o calor, Antônio bebe água. São cerca de 2 litros só no período em que está trabalhando. 2 garrafinhas de água dessa. Isso mesmo, Antônio. A água é a grande aliada na hidratação. Por isso, a recomendação é não desgrudar da garrafinha nos dias mais quentes. Entre tantos mitos e verdades, a certeza absoluta é que nos dias de calor intenso, você pode aproveitar o sol. Mas claro, sem descuidar da saúde. Então, curta o verão.